dia, boa tarde, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber, interessante ter aí você coladinho do meu lado. Segue-me agora em ritmo. Vamos que vamos aí com toda a força, com toda a garra, com toda a energia. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, novidades, todo o entretenimento, esse arcabouço jurídico. Vamos que vamos agora somar, multiplicar e acrescentar. A união faz a força, como também faz a diferença. Vamos agora exatamente sermos conduzidos à vitória. Exatamente. Recebe aí o meu carinho, a minha presença espiritual. Vamos que vamos, senhores. Aí, comentar, compartilhar. Te convido a inscrever no canal. Fortalece, edificando a casa. Exatamente. É muito bom te ver por aqui. Você que está chegando, vamos que vamos aí. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Vamos que vamos acerca da continuidade no direito penal brasileiro, acerca da teoria do crime. Essa teoria, esse conceito, pela qual já foi estudado anteriormente. Essa teoria, por exemplo, será utilizada quando existir uma causa superveniente, relativamente independente, que, por si só, produzirá o resultado. Segue agora um exemplo. Detalhe: João esfaqueou Pedro com a intenção de matá-lo. Pedro foi levado ao hospital. Ocorreu um desabamento no hospital e Pedro morreu. Percebe aí que se João não tivesse esfaqueado Pedro, esse não precisaria ser levado, claro, ao hospital. E, consequentemente, não teria morrido no desabamento. Ou seja, o fato está relativamente ligado ao fato 1. Nesse caso, tem uma superveniência de causa relativamente independente, o que excluirá a imputação do resultado. Portanto, João responderá tão somente por tentativa de homicídio. O parágrafo 2º do artigo 13 estabelece ainda a previsão de responsabilidade do agente garantidor. O agente garantidor responde pelo resultado que ele não evitou. Portanto, se uma mãe se distrai enquanto seu filho está na praia e esse morre afogado, ela responderá pelo resultado, o qual não evitou, ou seja, responderá pelo crime comissivo por omissão, ou crime omissivo impróprio, sendo assim pelo artigo 121 do Código Penal e artigo 13 do parágrafo 2º, a linha A do Código Penal Brasileiro. Entretanto, senhor, no artigo 13, no parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Esse artigo, ele é uma palavra-chave para muitos tipos de resultados e de responsabilidades. Entretanto, senhor, entre essas excludentes de ilicitude, nesse rol, sobre esse conceito analítico, temos o típico, que é a conduta, o nexo causal, o resultado, esta previsão legal. Entretanto, já no ilícito, é quando o agente não atua em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento legal, o exercício regular do direito. Entre essas, senhores, culpável é quando é imputável,
o potencial de consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa. Doravante observa que, após conferidos os itens, os elementos da tipicidade, é necessário verificar se o fato é ilícito, e para isso deve ser observado se há excludente de ilicitude, o que pode determinar e afirmar a própria legislação, ou a própria lei, ou o Código Penal. Com o próprio nome já diz, é necessário analisar o caso concreto, se há ou não algo que não torne a conduta típica do agente ilícita. Artigo 123, seja do Código Penal, estabelece as causas legais. Entre essas causas, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. No parágrafo único, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá, claro, pelo excesso doloso ou culposo. Entretanto, senhor, a lei não vê como crime, não há crime, é excludente de crime quando a pessoa age em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Essas hipóteses, essa previsibilidade legal é que nos dá aí a excludente de ilicitudes mencionadas ao consentimento do ofendido, ao qual se trata aqui de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Uma causa supralegal, pois não há nenhuma norma que disponha. Veja o exemplo de consentimento do ofendido no crime, o artigo 163. Júnior resolve emprestar sua velha bicicleta a Pedro. Porém, numa discussão com Júnior, afirma que quebrará sua bicicleta. Júnior, que não usa mais a bicicleta velha, consente que essa seja deteriorada e assim a bicicleta é quebrada por Pedro. Logo, nesse caso, ao consentimento de Júnior, Pedro não responderá pelo crime de dano, ou seja, houve uma excludente de ilicitude. Ocorrerá excludente de ilicitude, desde que sejam presentes esses três requisitos: consentimento anterior à prática do crime, a disponibilidade do bem jurídico, a capacidade para consentir. Se Ana, suposta vítima, consentir a conjunção carnal com Fabiano, não há o que se falar em crime de estupro, pois se seu consentimento anula o núcleo do tipo penal, ou de constranger alguém. Logo, se houver consentimento de Ana, essa não foi constrangida a ter conjunção. Portanto, Fabiano não responderá pelo crime previsto no artigo 213. Ou seja, quando o sentimento do ofendido, o consentimento do ofendido fizer desaparecer o velho núcleo do tipo penal, o fato será atípico, ou seja, nesse caso, há uma excludente da tipicidade. Da mesma forma que a vizinha que chamou uma polícia acusando o vizinho de estupro e apurando-se na cariação que foi feita, constou que não houve luta corporal e não houve, no exame de corpo de delito, nada que confirmasse que houve estupro. Apenas foi consensual. Nesse caso, exclui-se a tipicidade. Entretanto, esta análise, a tipicidade é indiciária da ilicitude, pois o fato típico é indício de que será um ilícito penal. Dentre as causas excludentes da ilicitude, as mais importantes serem estudadas são a legítima defesa, que está previsto no artigo 25 do Código Penal. É o direito de reagir a uma agressão humana, atualmente ou iminente e injusta, desde que se faça por meios necessários e moderados. Pune-se o excesso.
aquilo que vai exagerado, que vai extrapolar os limites, pois tanto o excesso doloso quanto o culposo serão punidos. E o estado de necessidade é quando o agente está posto a perigo atual, inevitável e involuntário, previsto no artigo 24 do Código Penal. Outras duas causas excludentes da ilicitude são o estrito cumprimento do dever legal, quando uma pessoa exerce um dever proveniente de lei e que não pode ir além desse dever, como o exemplo do oficial de justiça, que ao violar o domicílio de alguém em decorrência de um mandato a ser cumprido, não poderá ser punido, e o exercício regular de direito em relação a este é muito comum ouvir-se falar-se sobre essa causa de excludente nas práticas esportivas, como por exemplo, um lutador não responde por lesão corporal, desde que esteja amparado pelas regras do esporte praticado, porque existem muitos tipos de esportes e são esportes sangrentos, porque são esportes de luta corporal. A culpabilidade, o terceiro requisito que engloba o conceito analítico de crime, é culpabilidade. Entende-se por culpabilidade o juízo de reprovação pessoal, o qual se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. No estudo sobre a culpabilidade é muito importante ter em mente os elementos que compõem, bem suas excludentes. Portanto, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa, enquanto suas excludentes, inimputabilidade, o erro de proibição inevitável, a inexigibilidade de conduta diversa. Digamos, senhores, no estado, por exemplo, de legítima defesa, quando a pessoa vai buscar a arma em casa, não caberá a ilegítima defesa, porque a legítima defesa, ela tem que acontecer no momento, no calor das vias de fato, no exato momento em que começou, e tem que ser proporcional ao dano. Por exemplo, se alguém vai com a pedra e o outro pega um outro porrete, será proporcional. Mas se alguém vai com a faca e o outro vem com um revólver, será desproporcional. Nesse caso, é inviável a legítima defesa. Em estado de necessidade, digamos que você está em um avião e existe um único paraquedas para dois paraquedistas, e um mata o outro, porque o avião está caindo, e para salvar a própria vida, é necessário sacrificar a do outro, como o exemplo da tábua da salvação, em que o navio naufragou, e tem que lutar pela sobrevivência, tem que matar o outro para salvar a própria vida, em estado de necessidade. Entretanto, Senhor, entre esses elementos de culpabilidade, a imputabilidade, também conhecida como capacidade de culpabilidade, ocorre quando há a possibilidade de a pessoa ser responsabilizada pela conduta típica e ilícita praticada, ou seja, quando possível atribuir, imputar o fato típico e ilícito ao agente. A imputabilidade é a regra, enquanto a inimputabilidade é a exceção. O potencial de consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude é o elemento da culpabilidade que determina que, para que haja punição, o agente tem que ter a potencial consciência, discernimento de que sua conduta praticada é ilícita. Exigibilidade de conduta diversa. Por fim, a exigibilidade da conduta diversa é a possibilidade do ordenamento jurídico atuar de uma forma distinta daquela realizada pelo agente. Assim, é exigível do agente uma conduta diversa daquela praticada, agir de acordo com o direito e não de maneira contrária a ele. Exemplo, Caio matou Vitor. Entretanto, Senhor, Caio tem que ser imputável, ou seja, não pode ser menor
que 18 anos de idade, por exemplo. Caio tem que ter potencial consciência da ilicitude de sua conduta praticada, matar alguém ilícito. É necessário olhar para o fato e analisar que deve ser exigido de Caio uma conduta diferente da qual foi praticada, ou seja, que Caio não tivesse matado Vítor, excludentes da culpabilidade. A inimputabilidade ocorre quando não é possível imputar ao agente conduta típica e ilícita praticada. É como dito anteriormente, a imputabilidade é a regra e a inimputabilidade é a exceção. O Código Penal aborda 3 hipóteses de inimputabilidade, as quais estão dispostas no artigo 26 e 27 e 28. Entre o 26 é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos, o artigo 27 do Código Penal Brasileiro. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão, o artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. São exemplos, eu diria aos senhores, de inimputabilidade, o critério biopsicológico e o critério biológico, os quais são dispostos, de maneira que entendemos que no critério biopsicológico, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteira incapacidade de entendimento. Exemplo, a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, inteira incapacidade de entendimento. Já no critério biológico, temos aí a menoridade. Doravante, Senhor, entendemos que o critério biopsicológico, quando o agente tiver doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, já o fator biológico e foi inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo único do artigo 26 dispõe sobre a semi-imputabilidade. Nessa hipótese, o agente responderá por sua conduta praticada, muito embora haja uma redução de pena. Aqui o agente é relativamente capaz para entender o caráter ilícito da sua conduta. Vejamos, imputados. A redução da pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já os incisos 28, observa que as hipóteses que irão excluir a imputabilidade penal, ou seja, não irá excluir o crime, como é o caso do inciso 1, do referido artigo que trata da emoção ou a paixão. A pessoa que, por exemplo, descobre uma traição sob o domínio de violenta emoção, mata seu cônjuge, não é inimputável, pois ela responderá pelo crime praticado, ainda que com uma redução de pena. Homicídio privilegiado, pelo artigo 121, parágrafo 1º. Não temos aí matar a mulher em nome da honra, não existe mais. Essa formalidade anterior que precedia no Código Penal, mas responde de maneira o homicídio privilegiado pelo artigo 121, parágrafo 1º. Matar aí sobre a violenta emoção. Entretanto, senhor, o inciso 2 prevê do artigo 128
Prevê caso de embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeito análogos, os quais também não excluirão a imputabilidade penal. A embriaguez poderá aparecer no caso concreto, de diferente forma. Entretanto, dispõe sobre a isenção de pena quando houver embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, o que alguns doutrinadores consideram como fator biológico, e quando o sujeito embriagado estiver inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, o fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em contrapartida, prever uma situação de semi-imputabilidade, uma hipótese de redução de pena nos casos em que o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía o tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja agora as modalidades de embriaguez, a voluntária e a culposa. A embriaguez voluntária ocorre quando o agente quer beber e quer se embriagar. Já está aí para lá de Bagdá. Já a embriaguez culposa ocorre quando o agente quer beber, mas não quer se embriagar. Entretanto, o agente ingere bebida alcoólica, porém, por não observar o seu dever de cuidado, alcança o estado de embriaguez. Nessas duas modalidades será permitida a punição do agente, haja visto a teoria da ação livre na causa. Por essa teoria entende-se que a ação do agente era livre no momento da embriaguez, o que deu causa à prática do crime. Logo, ainda que o agente não tenha condições de lembrar sobre o que ocorreu no momento da embriaguez, ele responderá por sua conduta. Doravante, dessa forma, verifica que é taxativo o artigo 28, inciso 2 do Código Penal, quando menciona a embriaguez voluntária e embriaguez culposa. Por estas não afastarão, claro, a culpabilidade do agente. Não exclui a imputabilidade penal. Embriaguez, inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, drogas ou outros psíquicos que vão alterar aí a sua psique. Adiante, existem também outras modalidades de embriaguez. São elas a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez proveniente de força maior, proveniente de caso fortuito, é aquela que ocorre de maneira acidental, ou seja, quando o agente ingere uma bebida acreditando que não há teor alcoólico. Entretanto, a embriaguez proveniente de força maior é quando o agente é obrigado a beber, é forçado por alguém. Ambas modalidades acima, eu diria que a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, dentro dessa previsão do artigo 28, no parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pela teoria, já percebemos que essas modalidades de embriaguez, a chamada de embriaguez pré-ordenada, ou qual ocorre quando o agente bebe no intuito de cometer um crime, já é pré-ordenada. É quando há a intenção já de cometer o crime. E prevê a embriaguez como agravante, pelo artigo 121. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime. Inciso 1, um estado de embriaguez pré-ordenado, quando há intenção de cometer o crime. O erro de proibição inevitável é uma excludente, o erro de proibição inevitável quando está disposto no artigo 21, atenta-se que o erro de proibição é estudado no momento em que se verifica a culpabilidade do agente.
e não tipo penal. O objetivo é verificar se nas condições em que o agente se encontrava, ele tinha condições de compreender que o fato que era praticado era ilícito. O erro sobre a ilicitude do fato, artigo 21, desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-lo de 1/6 a 1/3. No parágrafo único, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Observa-se que o erro de proibição inevitável e o erro de proibição evitável, esse duelo formando esse elo, entende-se que no erro de proibição evitável haverá tão somente a redução da pena, enquanto o erro de proibição inevitável exclui a potencial consciência da ilicitude, afastando a culpabilidade e, por consequência, o próprio conceito analítico do crime. Exemplo: um estrangeiro, ao chegar em uma praça, ver um grupo de pessoas conversando e fumando maconha. O estrangeiro sabe que é maconha, mas não sabe que naquele local fumar, no Brasil, maconha é proibido. A hipótese de erro de proibição inevitável não se confunde com o erro de tipo, que está disposto no artigo 20. No erro de tipo, a pessoa comete um crime sobre a elementar do tipo penal, como, por exemplo, uma pessoa que transporta uma mala sem saber que nela possui drogas, ao invés de documento. Esta pessoa cometeu um erro elementar fundamental sobre o tipo penal. Lembrando que quando o erro de proibição é analisado na culpabilidade, o erro de tipo é analisado na tipicidade. Ressalta-se, inclusive, que o artigo 20 dispõe que a consequência do erro de tipo é a exclusão do dolo. Porém, o mesmo dispositivo também prevê a hipótese de que o agente vai responder pelo crime a título de culpa, a depender do caso concreto. A inexigibilidade de conduta diversa em vista às condições em que o agente se encontrava no momento da conduta. Não se podia exigir dele comportamento diverso do adotado. A inexigibilidade de conduta diversa, no artigo 22, no caso de coação moral irresistível e obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. Veja o artigo 22. Se o fato é cometido sobre a coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, ou aquele que deu a ordem. E a coação irresistível pode ocorrer de duas formas: coação física irresistível e coação moral. A coação física irresistível é uma causa de excludente na própria tipicidade, pois exclui a conduta. Por exemplo, Saulo força Carla a segurar uma arma no intuito de se vingar dela e de seu novo namorado, Vitor. Saulo aperta o dedo de Carla de maneira que dispara seja efetuado contra Vitor, levando este a óbito. Por essa coação física exclui-se da conduta de Carla, pois Saulo foi quem a forçou a segurar a arma, pressionando o gatilho e o dedo para o disparo contra Vitor. Já a coação moral irresistível é uma excludente da culpabilidade, por inexigibilidade ou conduta diversa. Por exemplo, o prefeito que recebe ameaça de morte contra seu filho, caso não transfira um determinado valor para a pessoa que está sendo coagido por telefone para proteger seu filho, o prefeito acaba desviando o dinheiro público para fazer uma transferência bancária a quem o telefonou. De maneira para afastar aí a culpabilidade, é necessário que a coação irresistível seja moral. Já a coação física irresistível afasta a conduta. Assim, afastada a conduta, não haverá a tipicidade. Existe até mesmo um filme em que um gerente de um banco ou um empregado, seja de um banco, o qual, se ele não entregasse o dinheiro do cofre do banco
para os bandidos que tinham saído da prisão, eles iam matar a sua família, ia matar gente da sua família. E nesse caso, ele agiu, no caso aí, de uma previstas excludentes dessa ilicitude. Senhores, aqui estão alguns respaldos acerca aí da coação moral irresistível, sobre vários elementos que vai excluir o crime. Entretanto, recapitule sempre esses vídeos, que diariamente estamos postando vídeos e comentando aqui com todo esse labor, com toda alegria. Confesso aos senhores que estou feliz com a sua vinda e com sua participação. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Não se esquece não, dê o seu like, o seu joinha. Até o próximo vídeo. Até!